Meus queridos irmãos e irmãs, celebramos a memória dos fiéis defuntos, falecidos. Todo mês de novembro é um mês extraordinário para nós refletirmos a respeito das coisas últimas, ou seja, dos novíssimos. Portanto, a morte, o juízo particular, céu, inferno, purgatório e o juízo final. Mas vamos falar hoje a respeito de purgatório, porque é necessário que nós tenhamos uma catequese, tenhamos ideias claras a respeito do purgatório. Veja, primeira coisa, o purgatório é um dogma de fé. Isso quer dizer que nós católicos temos dúvida zero a respeito do purgatório. Concílios ecumênicos definiram claramente a nossa fé no purgatório. Vários concílios ecumênicos. Concílio de Lyon, concílio de Florença, concílio de Trento, inclusive o concílio Vaticano II, que não definiu o dogma, mas fala também dessa realidade. Portanto, não há dúvida. E apesar de não haver dúvida de que o purgatório existe, católicos, que digo eu, pregadores, colocam em dúvida essa realidade. É uma invenção medieval, é uma teologia medieval. Gente, a nossa fé é a fé da Igreja. Portanto, nós cremos em tudo que crê e ensina a Santa Igreja Católica, e nessa fé nós queremos viver e morrer. Mas não está claro nas Sagradas Escrituras. Nós católicos não precisamos que as coisas estejam claras ou não nas Sagradas Escrituras. A nossa fé é a fé da Igreja. A Igreja nos manda crer na Escritura, por isso a gente crê na Escritura. As Escrituras falam de purgatório, não com a clareza que alguns gostariam, mas fala claramente de purgatório. E, portanto, meus queridos, a primeira coisa que nós temos que fazer no início dessa homilia é uma grande profissão de fé. Segundo dogma, que está claro também, ou seja, não somente existe o purgatório, mas também, segundo dogma, nós podemos rezar pelas almas do purgatório, e a nossa oração tem sim uma grande diferença para elas. Isso é também dogma de fé. Isso é absolutamente certo. Portanto, professada a nossa fé, esclarecido o que é que nós cremos, eu não vou aqui querer argumentar com vocês para provar aquilo que os concílios definiram como dogmático. Poderíamos fazer isso, mas eu não vou gastar esse tempo. Eu estou supondo que aqui todo mundo é católico. E que a igreja falou, a água parou. Se a igreja definir um dogma, a gente imediatamente adere ao dogma e diz amém. É nisso que eu creio, essa é a minha salvação. É o nosso dever e nossa salvação crer em tudo o que crê e ensina a Santa Igreja Católica, porque Deus, verdade infalível, lhe revelou, e nesta fé eu quero viver e morrer. Por esta fé, nós católicos somos capazes de derramar o nosso sangue. Para afirmar a verdade do purgatório, nós não somente temos que crer de forma débil, nós devemos estar dispostos a derramar o sangue para dizer, creio. Porque é o que a nossa Santa Mãe Igreja nos ensina e devemos crer. Quem se afastar disso está se afastando da fé. Está correndo um grave erro, um risco enorme para a salvação de sua alma. Dito isto, só para esclarecer as coisas, o que é o purgatório? Vejam, quando nós morremos, imediatamente no momento de nossa morte, sabe Deus lá quando acontece isso? Nós sabemos que é no momento da morte. Quando é que acontece o momento da morte? É quando para o coração
é quando o cérebro começa a lhe dar, para lhe dar sinal, é meia hora depois, meia hora, nós não sabemos o momento, quando acontece esse momento da morte, não é? Acontece um momento. A gente constata coisas aqui fora, o corpo, mas quando se dá a separação definitiva da alma e do corpo, nós não sabemos isso. Mas acontece por ali. Entendeu? Meia hora antes, meia hora depois, etc. Não interessa. Quando a alma se separa do corpo e a pessoa morre, ali acontece o julgamento. Portanto, esse julgamento é definitivo e para sempre. E são 2 estados no qual a pessoa entra que são para sempre. Como gostava de dizer Santa Teresa d'Ávila quando era pequenininha, sempre, sempre, sempre. Causou grande impressão a alma infantil dela, essa ideia do sempre. E deveria causar em nós também. Sempre. 2, não existem 2 destinos, 3 destinos definitivos. Atenção, católicos. Não existem 3 possibilidades, tem 2 possibilidades, só 2, e não mais do que 2. Uma, a condenação eterna. Do inferno ninguém sai. E a pessoa é mandada para o inferno no momento em que morre. Não existe nenhuma indecisão. Quem morre em pecado mortal, sem se arrepender de seu pecado mortal e sem estar em estado de graça, essa pessoa vai para o inferno para sempre. Sempre. Por essas pessoas é inútil rezar. Nossas orações não irão tirar as pessoas do inferno. Isso é para sempre. E até aqui alguns pregadores duvidam da fé da igreja, porque o inferno também é um dogma. Duvidam da fé da igreja e dizem, não, mas o inferno está vazio. Como é possível o inferno estar vazio, se o Apocalipse nos diz que 1/3 dos anjos foi precipitado no inferno? Ou seja, se existem lá bilhões de anjos, trilhões de anjos, maus, caídos, demônios no inferno. Então vazio ele não está. Então se alguém acha que Deus, bondade infinita, não condena ninguém ao inferno, a própria existência dos demônios atesta claramente isso daí. Mas então vamos querer aqui provar dogmas, vamos só explicá-los. É dogma, o inferno existe e é para sempre. Deus é bondade infinita, Deus quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade, mas Ele querer que sejam salvos e eles serem salvos de fato, são 2 coisas apartadas uma da outra. Por quê? Porque no meio tem o nosso querer. No meio tem o nosso pecado. No meio tem a nossa falta de arrependimento, de penitência, de mudança de vida. Portanto, o inferno é para sempre. Por estas pessoas é inútil rezar. Padre, como é que a gente sabe? A gente não sabe, então por isso a gente reza por todo mundo, ok? A não ser que você receba uma revelação privada, a gente não sabe. A gente reza por todo mundo, porque sabe lá, né? Quem que está no céu, quem que está no inferno. As pessoas podem receber antes de morrer, naquele momento que ainda não está na definição da morte, as pessoas podem, nesse processo anterior à morte, as pessoas podem receber uma graça de um arrependimento e se salvar. Mas não contemos com isso. Só estou dizendo que pode ser. Existe a famosa história do suicida. Uma mulher
muito aflita porque o seu marido cometeu suicídio se jogando da ponte, morrendo afogado. Ela estava na fila de confissão. São João Maria Vianney, ao passar para o confessionário, parou na frente dela, recebeu uma iluminação de Deus, parou na frente dela e disse: minha filha, não fique aflita. Houve tempo entre a ponte e a água. Houve tempo. Ou seja, essa pessoa milagrosamente se arrependeu. Não é? Mas não cabe a nós julgar os mortos. O juiz dos mortos é nosso Senhor. O importante é nós sabermos que existe o inferno e as pessoas que estão no inferno de lá não saem e é inútil rezar por elas. Então tem a segunda definição. Quem, na hora da morte, ou vai para o inferno para sempre, ou, segunda alternativa, está salvo para sempre. Quem está salvo para sempre. Quem se salvou está salvo para sempre. Mas isso não quer dizer que essa pessoa vai imediatamente para o céu. A maior parte das pessoas vai para o purgatório. É bem difícil escapar do purgatório. Se você tem pessoas falecidas na sua família, a probabilidade de que elas passaram pelo purgatório ou ainda estão no purgatório é de 99,9999999%, se é que elas foram salvas. Já eu explico o purgatório. Mas é importante entender que do purgatório só existe uma porta de saída, que é para o céu. As pessoas que estão no purgatório não estão em estado de indecisão, elas estão salvas. Elas sofrem no purgatório, mas louvam a Deus pela sua salvação. Por grande que seja o sofrimento no purgatório, elas têm na alma uma gratidão, um louvor, porque estão salvas e salvas para sempre. Elas podem dizer: nós fomos salvos para sempre. Cristo venceu. Nós fomos salvos para sempre. As almas do purgatório estão salvas para sempre. 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 Não há nenhum perigo de estas almas serem condenadas ao inferno. Isso não existe. Uma alma que foi salva para sempre. Portanto, a acusação dos protestantes de que nós católicos criamos um terceiro tipo, né? Como se fosse o inferno para sempre, o céu para sempre, mas que tem aquele grupo lá de indecisão, que ainda não está nem salvo e nem perdido, e que depois da morte vai ter um jeito ainda. Isso é engano. Nós não cremos nisso. No purgatório não há ninguém indeciso, não há nenhuma decisão a ser tomada. Todas as decisões precisam ser tomadas nesta vida, aqui, antes da morte. Seja lá a morte em que momento for. Mas é antes da morte. Depois da morte não há mais o que decidir. Depois da morte está tudo decidido. Ou estamos salvos para sempre, ou estamos perdidos para sempre. Mas Deus é santidade infinita. E as pessoas que estão salvas não estão necessariamente prontas para Ele. Estão salvas, mas não estão prontas. E precisam se purificar. De tal forma que o purgatório é um estágio de purificação e nós precisaríamos nos deter aqui para um pouco olhar como é o purgatório, porque o purgatório não é tudo uma coisa só. Não está todo mundo na mesma situação no purgatório. O purgatório tem situações diferentes.
Em 1871, uma irmã religiosa chamada Maria Gabriel morreu com 34 anos de idade e depois de algum tempo ela apareceu para uma das suas co-irmãs falando do purgatório no qual ela estava e explicando como era o purgatório. Nós não precisamos crer nessas revelações privadas, tá, gente? Isso aqui não é de fé. Não é de fé. Esses chamados manuscritos do purgatório estão publicados no Brasil, o Monsenhor Ascânio Brandão publicou no Brasil, etc. Eu vou usar o conhecimento desses manuscritos, que é uma revelação privada, mas eu não preciso deles porque é uma lógica, é uma coisa muito lógica, tá? É dedução teológica também, não é somente revelação privada, é uma lógica. E a lógica é a seguinte: existem basicamente 3 situações no purgatório. Primeira situação, daquelas pessoas que cometeram gravíssimos crimes e pecados nesta vida, por graça de Deus se arrependeram, mas não tiveram tempo ou não tiveram nenhuma disposição de fazer alguma penitência ou adquirir alguma indulgência, alguma coisa para tirá-las dessa situação infeliz de grave deformidade da alma. Uma pessoa que comete um grave crime, um grave pecado, mesmo que Deus perdoe, esta alma está gravemente deformada. Ela precisa ser reformada, precisa ser... Então, essas pessoas que cometeram graves pecados e não fizeram nenhum grande ato de amor nessa vida, porque o que nos livra do purgatório, meus queridos, são grandes atos de amor nessa vida. O que nos livra do purgatório são grandes atos de amor nesta vida. O que nos livra do purgatório são grandes atos de amor. É o amor, é o fogo do amor que queima as impurezas da nossa alma aqui nesta vida. As pessoas se arrependeram desses graves pecados, mas não fizeram grandes atos de amor. Os pecados foram grandes, mas os atos de amor foram miseráveis e mesquinhos. Estas pessoas estão num estado do purgatório lastimável. Por quê? Porque as penas, os sofrimentos do fogo do purgatório nesse estágio é bem parecido como se fosse o inferno. Elas sabem que não estão no inferno, mas o sofrimento é como se fosse. Por quê? Porque precisam passar por uma grande, grave e profunda purificação. Nesse estágio, é nesse estágio que estão os padres, bispos, religiosos e religiosas que viveram uma vida tíbia, morna, indiferentes. Mas padre, eles não cometeram graves crimes. Não. Não cometeram graves pecados? Talvez não. Mas receberam grandes graças e não corresponderam. Receberam grandíssimas graças e não corresponderam. Portanto, purgatório de padre é uma coisa bem séria. Eu já disse para os meus amigos, olha, quando eu morrer, e vocês começarem a falar que eu sou santo e não rezarem por mim, eu vou pedir a Deus para eu aparecer como alma penada. O que é alma penada? Pena é de punição. Não é alma com uma galinha com penas, não. Alma penada é uma alma que está com as penas do purgatório, com os sofrimentos do purgatório. Eu vou aparecer como alma penada e vou atormentar vocês até vocês rezarem por mim. É uma brincadeira, mas para dizer, pelo amor de Deus. É uma falta de caridade morrer um padre e vocês canonizarem imediatamente.
Não façam isso. Rezem. Esse é o primeiro estágio lastimável do purgatório, que é, em termos de sofrimentos, bem parecido com o inferno. O segundo estágio do purgatório é daquelas pessoas que foram católicos bons, porém medíocres. Pessoas que passaram a vida inteira, não sei se você vai se reconhecer, indo à missa no domingo, em estado de graça, não é? Confessando com frequência, fazendo coisas boas, mas sempre atos de amor muito frouxos, tímidos. O que nos livra do purgatório são atos de amor. A pessoa ama, pero no mucho, entendeu? Não, para que esse fanatismo? Para que esse exagero? Né? Os católicos da religião do não precisa. Não precisa isso tudo. Não precisa. Né? Tem o departamento do não precisa no purgatório. Não precisa amar. Eu quero ser filho de um Deus de amor, mas não precisa amar. Não, o importante é a gente não ofender a Deus, mas fazer atos de amor não precisa. Essas pessoas medíocres sofrem um purgatório que é grave também, mas não é tão grave como aqueles que cometeram grandes pecados e nada fizeram, mas se arrependeram de última hora ou não tiveram tempo. É uma situação, vejam, eu não preciso de revelações privadas para entender que é bem diferente a situação de uma pessoa que cometeu graves crimes e uma pessoa que foi simplesmente medíocre. Teve preguiça de amar. Preguiça de amar. Preguiça de pagar o preço do amor. E, finalmente, o último estágio do purgatório. O último estágio do purgatório é daquelas pessoas que foram santas nesta vida, verdadeiramente santas. Fizeram grandes atos de amor, mas não foram perfeitamente santas. Ainda faltou alguma coisa. É o chamado purgatório do desejo. Purgatório do desejo, onde o sofrimento dessas pessoas é mais simplesmente o desejo, ou seja, a punição delas não é um fogo purificador, mas é simplesmente o fato de que elas ainda não veem Jesus, mas têm um ardente desejo, um ardentíssimo desejo de ver Jesus, de ver Deus. Esses são os 3 estágios, muito basicamente, do purgatório. Pessoas que precisam ser gravemente reformadas, foram salvas, mas muitíssimo defeituosas ao morrer. Pessoas que foram salvas, mas eram medíocres ao morrer. Pessoas que foram salvas, eram santas, mas não tão santas que já estivessem prontas. Para vocês pensarem bem, não tem como fugir disso, não é? Ou seja, é lógico que se existe purgatório, e existe, ele não pode ser do mesmo jeito para todo mundo. Então, o purgatório, ele tem estágios. A nossa oração pelas almas do purgatório
pode ser que não livre estas almas imediatamente do purgatório, mas vão fazendo com que elas progridam dentro do purgatório. Existe progressão dentro do purgatório. Existe, né, uma forma de você ficando cada vez mais perto do céu e vai diminuindo as penas. Na Divina Comédia de Dante Alighieri, que é um poema clássico, longuíssimo, na Divina Comédia, quando Dante Alighieri fala do purgatório, ele, visitando o purgatório, encontra ali uma pessoa, um homem que durante a vida foi muito imperfeito, foi muito um católico medíocre, e ele se espanta porque encontra ele já quase saindo do purgatório, num estágio bem elevado. Ele diz: nossa, como que você foi parar aqui? Já está assim tão adiantado. Ah, as preces da minha querida esposa, as orações fervorosas e ardentes. O que nos livra é o amor. As almas do purgatório já não podem fazer nada, mas nós podemos. O nosso amor para livrá-las do purgatório é um amor que serve inclusive para livrar-nos do purgatório. Mata 2 coelhos com uma cajadada só, porque se o que nos livra do purgatório é o ato de amor, e o que as livra do purgatório são os nossos atos de amor, então, quando eu amo, eu estou me purificando e estou ao mesmo tempo purificando essas almas que dependem de nossas orações. Elas nada podem fazer, mas nós podemos. Isso nos leva então a valorizar muito o tesouro da igreja, porque já que os nossos atos de amor não são tão fervorosos, a igreja quer que nós então unamos o nosso amor ao amor de Maria, ao amor de Jesus, ao amor dos santos. É aquilo que nós chamamos de tesouro da igreja, o tesouro dos méritos da igreja. O que é? A gente fala de mérito e as pessoas não entendem o que é isso. Gente, um ato meritório é uma coisa chamada amor. Amor com amor se paga, ponto. Então, não querem falar de mérito? Não precisa falar de mérito, fala de amor. Os protestantes não aceitam esse negócio. Não tem mérito. Tá bom, então não tem. Os seres humanos aqui nessa terra não conseguem amar. É isso que você está dizendo? Deus não infunde em nossos corações a caridade. Nós não somos capazes de realizar atos de amor divino. É isso que está dizendo? Que Deus é amor, nós somos filhos dele, mas nós não amamos. É claro que nós amamos. É claro que uma pessoa que está em estado de graça tem a caridade no seu coração e pode amar. Portanto, é o amor aqui nesta vida. As almas que estão no purgatório já não podem mais realizar atos meritórios. Elas amam, mas aquilo já não é mais como aqui na terra. Mas os santos passaram aqui na terra e amaram mais do que eles precisavam, até para eles mesmos. Nossa Senhora amou muito mais do que ela precisava. Jesus amou infinitamente mais. Então, esse amor dos anjos, esse amor dos santos, de Jesus, de Nossa Senhora, é um tesouro de amor. Então, nós unimos o nosso pequeno ato de amor ao amor deles, e isso fica potenciado. O que é indulgência? É um upgrade no nosso amor. O nosso amor medíocre é ajudado pelo amor grandioso de Jesus, de Maria e dos santos. Então, nós podemos nesses dias, do início de novembro, fazer atos de amor que são indulgências plenárias para os fiéis falecidos. Quais são esses atos de amor? Hoje,
dia 2 de novembro. O que é que nós precisamos fazer? Você já está na missa, beleza? Então você está aqui na igreja. Vamos, no fim da missa, rezar pelas almas do purgatório, rezar pelo Papa, e aí você precisa fazer mais duas coisas. Uma confissão recente, não é? Não esteja lá muito longe, uma confissão mais recente, e comunhão. Claro que você não vai comungar se não está em estado de graça. Se está em estado de graça, quem não está em estado de graça, vai lá e confessa. Quem já está em estado de graça, pode comungar, e se faz muito tempo que você confessa, pode deixar para confessar depois também, tá? Não precisa ter essa ordem, confissão primeiro, comunhão depois, se você está em estado de graça. A igreja pede a confissão como uma boa obra, confissão devocional que seja, ok? Então, mesmo que seja uma confissão devocional. Então, não precisa confessar antes. Só aqueles que estão em pecado mortal é que precisam confessar antes. Os outros podem deixar para ir confessando durante todo o mês de novembro. Tem tempo aí para vocês confessarem. Ok? Quem está em pecado mortal, confessa quanto antes. Então, é básico para toda indulgência plenária. Confissão recente, comunhão e oração pelo Papa. Isso é sempre. Confissão, comunhão, oração pelo Papa. A confissão vale para várias indulgências plenárias. Não precisa confessar 10 vezes para 10 indulgências. Mas precisa comungar 10 vezes para 10 indulgências. E rezar 10 vezes pelo Papa para 10 indulgências. Ok? E aí, o que é que eu faço? Até o dia 8 de novembro, você pode receber indulgência plenária pelos fiéis defuntos na seguinte modalidade. Hoje, embora seja hoje o dia que todo mundo visita o cemitério, por tradição, hoje está dispensado de visitar o cemitério. Hoje, só de vir à igreja já está feito. Ok? Nós vamos rezar no final. Agora, amanhã, até o dia 8, é necessária uma visita ao cemitério. Então, se você for amanhã, dia 3, ao cemitério, comunga, reza pelo Papa, mais uma indulgência. Dia 4, vai ao cemitério, no cemitério tem que rezar pelas almas, né? Não precisa ser o cemitério onde está sepultada a pessoa que você está rezando. A pessoa que você está rezando está sepultada lá no Paraná. E você vai no cemitério em Cuiabá e reza por ela. Ok? Não tem problema. Então você vai ao cemitério, comunga e reza pelo Papa. Cemitério, reza pelas almas, comunga e reza pelo Papa. Você pode receber indulgências até o dia 8 de novembro. É uma forma de nós amarmos, de nós ajudarmos as almas que padecem no purgatório. Tá bom? Também existem outras formas de indulgência da igreja. Se você não pode ir ao cemitério, o terço em família, da indulgência plenária, rezar o terço em família, e não é só nesses dias, aí é sempre, todos os dias do ano. Meia hora de adoração ao Santíssimo, também da indulgência plenária. Meia hora de oração com a Sagrada Escritura, também indulgência plenária. Aí a igreja abre abundantemente os tesouros das suas indulgências. Mas nesses dias, de forma especial, pelas almas que padecem no purgatório. Então vamos amar. Vamos amar esses nossos irmãos que estão salvos. E certamente essas almas que foram beneficiadas com o nosso amor irão nos amar em troca. Quando chegarem no céu, irão interceder por nós. Aí vai ser o meu santo. O santo que eu levei para o céu. Não é? Que vai certamente interceder a Deus e pedir por mim,
nós os ajudamos no purgatório, eles nos ajudam no céu. Então, meus queridos, essa é a nossa fé católica. Nós, para resumir tudo e deixar as coisas bem claras, com a morte, 2 destinos eternos: condenação para sempre e inferno. Salvação para sempre, purgatório e céu. Só existe uma porta de saída do purgatório, que é para o céu. As pessoas que estão no purgatório precisam de nossas ajudas. Podem estar gravemente sofrendo. Rezamos por elas sempre, mas rezamos também auxiliados pelas indulgências da igreja. Os tesouros do amor, o amor de Cristo, o amor de Nossa Senhora, o amor dos santos. E esses tesouros maravilhosos, nós então, fazendo as indulgências plenárias, aplicamos para as almas, e com isso também podemos ajudar a nós mesmos, porque o amor com amor se paga.